Quando o morador de rua foi ao casamento, todos ficaram chocados com sua presença. Mas foi quando ele pegou o microfone que todos ficaram sem palavras. As pessoas do hospital o chamavam de John. Eles sabiam que ele havia sido encontrado quase morto na beira de uma estrada. Pelo que parecia, ele havia sido jogado de um carro que acabou batendo e pegando fogo quando caiu em um penhasco. Infelizmente, todas as outras pessoas que estavam no carro morreram e eram todos homens. Fora isso, não havia mais explicações e os médicos não sabiam mais nada sobre ele ou sobre o acidente, porque ele havia sofrido uma lesão que o levou à amnésia. Mas os médicos pensaram que seria algo temporário e que logo ele poderia se recuperar e suas memórias retornariam com o tempo. Por enquanto, eles não podiam entrar em contato com seus familiares e ele não tinha identificação. E assim, só seria liberado quando estivesse bem o suficiente para isto. Quando estava melhor de seus ferimentos, os médicos já não mais o podiam mantê-lo no hospital. Então tiveram que deixá-lo ir na esperança de que ele pudesse retornar para sua casa. Mas acontece que John não foi para casa porque ele não sabia onde era. No primeiro dia em que foi liberado, ele ficou na rodoviária, mas ficou sentado por horas sem saber para onde ir. Quando o último ônibus chegou, ele entrou e desceu na última parada, que foi onde ele conheceu Ray, que o encontrou vagando pelas ruas. Ray o questionou se ele tinha algum lugar para dormir, e quando ele respondeu não, Ray o encaminhou para um dos centros de atendimento de pessoas sem teto, que não ficava muito longe da rodoviária. A receptividade do local deixou John feliz, que estava surpreso com o número de pessoas que eram atendidas no local. Algumas pessoas até mesmo o faziam perguntas, mas ele não tinha respostas para elas. Mesmo assim, ele conseguiu um lugar para dormir e passar algum tempo. John se acostumou com os modos de vida de um sem-teto e ainda sem memórias, Ray o ensinou como conseguir suas necessidades básicas. E naquele momento, o homem estava contente com o andamento de sua vida, mas ele sempre estava se lembrando de que havia algo escondido em sua mente. Ele precisava saber como era sua vida antes do acidente, mas essas memórias não voltavam para ele. Havia somente mais uma coisa que John lembrava. Era uma música que ele não lembrava onde tinha ouvido, mas sempre lhe trazia algum conforto sempre quando cantava. Assim, o homem desmemoriado passou a cantar a música todas as noites desde que chegou ao abrigo do sem-teto e logo ficou conhecido como John, o cantor. E nas noites que o lugar parecia triste e precisava de algo para animá-los, eles costumavam chamar John para cantar. Sua fama local durou pouco, pois ele só cantava essa música e as pessoas logo cansaram de ouvi-lo. Certo dia, os amigos de John e Ray andavam pelas ruas em busca de comida, quando se depararam com um lugar que estava tocando música alta. John parou para ouvir e logo estava acompanhando cantando junto. A letra veio em sua memória e ele estava animado por ter lembrado-se de algo de seu passado. A partir desse dia, ele passou a ir todos os dias àquele local para ouvir músicas. Ele quase nunca lembrava delas, mas começou a aprender novas canções para poder divertir seus companheiros do abrigo. Foi em um dos dias que ele estava cantando para eles que um de seus amigos o sugeriu a começar a cantar para arrecadar algum dinheiro, e as outras pessoas do abrigo pareciam concordar com esta ideia. Foi assim que ele começou a cobrar $1 por pedido e descobriu que sabia tocar violão, então economizou para conseguir comprar um para si. John, o cantor, tornou-se bastante popular. Ele sempre se sentava nas calçadas com uma plaquinha de papelão no pescoço escrita: "Faça seu pedido de música que eu concederei seu desejo por $1." Assim, John sempre conseguia algum dinheiro que ele levava para ajudar nas despesas do abrigo e compartilhar com os que mais precisavam. John estava confortável com sua nova vida, mas ainda havia aquela dúvida sobre o seu passado. Do outro lado do país, havia um casal que estava fazendo os preparativos para o seu casamento. Ryan e May planejavam tudo para que pudessem ter o casamento perfeito.
Eles já tinham adiado a cerimônia por anos, a fim de que a cerimônia fosse tão memorável quanto um conto de fadas. Eles conseguiram roupas de grife e planejaram o destino do casamento. Tudo fazia parte de seu grande sonho. Mas à medida que a data do casamento se aproximava, May começou a se sentir um pouco triste. Ela estava feliz pelo casamento, mas desde criança sonhava em poder entrar na igreja ao lado de seu pai, que o conduziria até o altar. Mas seu pai não estava por perto, então ela não poderia passar com ele esse momento tão especial. Seu irmão até tentou animá-la, oferecendo-se para assumir o papel de seu pai, mas os dois sabiam que não era exatamente a mesma coisa. Faltando 2 dias para a cerimônia, eles pegaram o avião e foram ao destino de seu casamento para prepararem tudo. Naquela noite, eles receberam a mensagem da banda que foi contratada para cantar no casamento, avisando que eles não teriam como chegar a tempo da cerimônia. May simplesmente não podia acreditar nisto. Eles contavam com a banda para o casamento perfeito. Uma amiga do casal sugeriu que eles contratassem um DJ de última hora. Eles até tentaram, mas não havia nenhum disponível. Sem uma saída, alguém então sugeriu que a noiva colocasse a lista de reprodução em um celular e ligasse no som da festa no dia. May começou a chorar com o pensamento disso, porque já planejara tudo há muito tempo e agora não havia dado certo. Mas ela concordou de qualquer maneira, pois não havia outra opção. E assim, a questão da música foi resolvida. Por coincidência, os amigos do noivo o levavam para a cidade para comemorarem sua despedida de solteiro, quando passaram por um grupo de sem-teto e ouviram um deles cantando. O noivo atentou-se. Era uma voz que soava tão bem que um pensamento maluco surgiu em sua mente. O noivo caminhou até o homem e perguntou-lhe se ele podia tocar alguma música de casamento e entregou-lhe $1. Ryan acompanhou a apresentação encantado e quando a música acabou, ele perguntou-lhe se ele não gostaria de cantar em um casamento de verdade no dia seguinte. John sorriu, agradeceu e concordou. Aquela era uma boa oportunidade. No dia seguinte, os padrinhos do noivo entraram em ação e foram buscar o morador de rua. John estava em seu lugar de sempre. Ele tentou se vestir bem, mas suas roupas eram velhas e um pouco sujas. Mas os padrinhos já sabiam disso e por isso bolaram uma boa operação para ajudá-lo, levando ele para uma roupa. Sua barba estava despenteada e seu cabelo comprido. Isso fazia parecer um pouco abatido, mas ele parecia estar muito melhor do que antes. Ao chegarem ao local, os padrinhos pediram que ele subisse no palco e combinaram para ele cantar quando chegasse a hora que seria para os noivos dançarem antes da recepção do casamento. No nervosismo antes da cerimônia, o noivo informou a noiva que tinha uma surpresa para ela, mas ela não conseguia pensar no que era. Quando chegou a hora da primeira dança, ela viu um homem com um violão no palco. May e alguns dos convidados não tinham certeza sobre sua aparência. Na verdade, eles ficaram um pouco chocados e se perguntaram quem era aquele homem de aparência maltrapilha e bem vestido. O homem não ligou para os olhares e fez o que foi chamado para fazer. O homem abriu sua boca e começou a cantar. A voz dele era incrível. May ficou tão surpresa e feliz, e Ryan estava satisfeito também. May estava se perguntando onde Ryan o tinha encontrado tão de última hora, mas ele não deu a ela uma resposta e apenas disse para ela não se preocupar. Meu amor, vamos aproveitar o nosso casamento e a festa. Quando John acabou a primeira música, os convidados nem mais ligavam para sua aparência e já estavam pedindo outras músicas. John estava feliz naquele momento e resolveu então cantar a única música que veio em sua cabeça, que era aquela que o lembrava um pouco de seu passado e que ele havia cantado inicialmente no abrigo. Os noivos e os convidados já haviam montado seus pares para dançarem. Enquanto ele cantava, a noiva de repente parou de dançar e olhou para o sem-teto. Ela parou durante alguns instantes, admirando o homem que continuava a cantar a música. Seus olhos se abriram e ela gritou: "Papai!" E correndo em direção a ele, dizia que seu pai tinha escrito aquela canção para ela. E os dois cantavam muito quando ela era mais nova.
Todos no salão do casamento estavam confusos, mas ela se aproximou ofegante com um brilho no olhar. E o reconheceu, o abraçou enquanto chorava. Logo sua mãe chegou ao palco junto de seu irmão e eles confirmaram a identidade de John. John ficou confuso, pois suas memórias não voltaram, mas enquanto o abraçavam, ele começou a ver imagens de seus rostos em sua memória, especialmente o de sua esposa. Ryan não sabia o que fazer com a situação, mas quando May correu para abraçá-lo, ele sabia que tinha tomado a melhor decisão, convidando o morador de rua para cantar em seu casamento. Com a ajuda da família, finalmente John podia saber o que havia acontecido antes do acidente. Seu nome verdadeiro era Jake e ele fazia parte de uma banda que tocava muito bem e que havia sido convidada para fazer uma turnê de shows. Mas a banda desapareceu quando estavam indo para o que seria o maior show em um estado diferente. Ele e sua banda esperavam muito por isso, e estavam todos ansiosos para ir. A fim de diminuir os custos da viagem, optaram por ir de carro. Foi durante esse percurso que o acidente aconteceu. Pela gravidade do impacto e da explosão, todos acreditavam que todos os integrantes haviam morrido. John via flashes de lembrança em sua memória e demorou um pouco mais para que ele pudesse recuperar toda a sua memória. Mas à medida que ele passava mais tempo com sua família, mais acontecimentos ele ia lembrando. E assim ele podia ir juntando os pedaços. Ele decidiu manter seu novo nome John e também manter amizade com seus colegas do abrigo e passou a visitá-los com frequência para mostrar sua gratidão pelo tempo que fizeram companhia e o ajudaram. E levava para ele alguns presentes e alimentos. A história de John é uma história sensacional de como o destino pode separar, mas também nos aproximar das pessoas que amamos e de que nem sempre estamos preparados para isto. E para você, qual parte mais chamou a atenção? Conte nos comentários e até o próximo vídeo. Tchau!